Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da quarta semana da Quaresma. E nesta quinta-feira, amados irmãos e irmãs, a liturgia nos apresenta, como primeira leitura, o texto lá do livro do Êxodo, do capítulo 32, versículos de 7 até o 14, que nos diz assim: Naqueles dias o Senhor falou a Moisés: Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido. Inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: Vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo: Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Não permitas, te peço, que os egípcios digam: Foi com má intenção que ele os tirou, para fazê-los perecer nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra que de teus servos Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo: Tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E toda esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Amados irmãos e irmãs, esse texto dessa quinta-feira nos mostra que o povo de Israel, infelizmente, era um povo com memória extremamente curta. Por que eu digo isso? Diz aqui o texto que o Senhor fala a Moisés: vai e desce porque o povo se corrompeu. Estamos aqui diante do relato posterior às duas tábuas de pedra que Deus deu os 10 mandamentos a Moisés. Então Moisés estava naquele momento em oração e aí de repente, do nada, o que acontece? Aquele povo começa a fazer coisas desordenadas. Estamos vendo aqui que, infelizmente, aquele povo se corrompe. O povo esqueceu de onde o Senhor os tirou. Não é à toa que o versículo 7 diz que tiraste da terra do Egito. Eles esqueceram, gente, os feitos. Esqueceram a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e criaram para si um objeto para adorar, um bezerro de ouro. Criaram o seu próprio Deus. Por quê? Porque achavam que Moisés estava demorando, porque achavam que Deus não escutava eles. Então, já que acho que Deus está demorando, já que eu acho isso ou aquilo, eu vou criar um Deus à minha ideia. Eu vou criar o meu Deus, porque aí sim ele vai fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Essa é a grande crítica. E aí, o Senhor vai dizer a Moisés o seguinte, que é um povo de cabeça dura. E aí, Deus fala a Moisés que quer exterminá-los. O que Moisés então fez? Moisés, nesse momento, ele acabou realizando uma oração de intercessão. E, amados irmãos e irmãs, quem consegue chegar a fazer a oração de intercessão, essa pessoa mostra que tem uma fé madura. Sabe por quê? Porque nesse momento em que Moisés percebe essa dinâmica, ele percebe que o sofrimento que o irmão vai viver, de ser exterminado por Deus, de ser castigado por Deus, esse sofrimento não é somente do outro, mas esse sofrimento também me pertence de certa forma. Somente alguém que ama de verdade o irmão, que tem essa maturidade eclesial de vida, consegue compreender que o sofrimento do outro não é só do outro. Sabe? Então, por exemplo, vamos pensar para os dias de hoje. Quando nós passamos no meio de uma rua e nós vemos alguém passando por alguma dificuldade, com fome, pedindo esmola, alguém que está com dificuldade de atravessar uma rua, quando é um idoso especialmente, e eu digo: nossa, eu vou ali ajudar aquele idoso a passar para o outro lado. Então eu entendo, o problema que ele enfrenta não é só dele, também me pertence. E é por isso que eu falo que Moisés teve sim uma característica de maturidade na fé. Você já parou para rezar pelas pessoas? Você já parou também para intervir diante de uma dificuldade que o outro vive? Você já parou para sentir a dor do outro? Ou quando alguém está numa provação, você diz: deixa fulano sofrer para poder aprender sozinho. Amados irmãos e irmãs, outra coisa importante que a gente pode olhar para esse texto, para terminar.
O cristão de verdade, ele não cria para si um ídolo diante da primeira dificuldade, mas no final das contas ele entende que durante a dificuldade, aí é que ele precisa estar diante de Deus. Aí é que ele precisa se aproximar de Deus. O que nós estamos vendo aqui no livro do Êxodo é que esse povo era fraco na fé. Na primeira oportunidade, na primeira dificuldade, no primeiro momento em que eles estiveram de tristeza, o que é que eles fizeram? Bora construir um bezerro para mim mesmo. Vamos fazer isso ou aquilo. Então, temos problemas aqui no meio. Então, quero convidar você a pensar melhor. Será que nós estamos abandonando o Senhor diante das primeiras dificuldades? Será que na primeira oportunidade, no primeiro perrengue que eu passo, eu quero largar a missão? Exemplo claro, as pessoas que assumem coordenações, presidências, lideranças, não é? Primeira dificuldade, padre, não quero mais não. A vida não é assim, gente. Aprenda uma coisa na sua vida, o sim que damos a Deus tem que ser um sim perene. Não é uma dificuldade que tem que me fazer voltar atrás. Por isso eu gosto muito daquela música, né? Bem famosa. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Amados irmãos e irmãs, o sim que damos a Deus, a gente não pode voltar. Talvez seja por isso que Moisés quis interceder pelo povo. Moisés já estava em alto mar com esse povo. Moisés já havia saído do Egito. Não tinha como retornar. Então, que a gente possa pedir a Deus a graça, né, de sermos perseverantes. As lutas são grandes, a cruz tem hora que parece ser muito pesada, mas mesmo com tudo isso, Senhor, dai-me a graça de perseverar até o final. Dai-me a graça de não desistir, dai-me a graça de não ficar olhando para os lados. Dai-me a graça de ser firme aqui, mesmo que pareça que nada tem solução. É isso que nós precisamos pedir a Deus, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Se nós conseguirmos perseverar até o final, nós vamos receber a coroa da justiça, como muito bem Paulo coloca para nós. Mas, amados irmãos e irmãs, antes de finalizar este vídeo, quero pedir a você que chegou até o final e não é inscrito ainda aqui no canal, que se você puder, faça essa ajuda muito grande, tá bom? Que ajuda é essa que eu peço a vocês? É que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas, você possa se inscrever aqui no canal, você possa deixar seu comentário, sua curtida, porque é dessa forma que você pode me ajudar a poder crescer cada vez mais esse trabalho, a chegar a outras pessoas que ainda não conhecem aqui esse canal, tá bom? Então, de antemão, você que tem ajudado a compartilhar aí, meu muito obrigado e sempre reze por mim, tá bom? Eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal, porque às 7 horas da noite já vamos estar aqui ao ar também com o Evangelho desta quinta-feira. Então, fica ligadinho aí, que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Até já!